Paz seja convosco, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. Estamos dando início a uma nova série, o tema é escatologia, o tempo do fim. Para quem não sabe, um dos significados da escatologia é a doutrina das últimas coisas, ou o estudo da doutrina das últimas coisas. Então eu vou repetir, estamos na série Escatologia, o tempo do fim. E o tema da palavra de hoje é o tempo está próximo. Vou repetir, o tema da palavra de hoje é o tempo está próximo. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 11, diz assim: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Irmãos, só aqui... Vamos lá, primeira verdade. A maior evidência, ou melhor dizendo, uma das maiores evidências de que o tempo está próximo, o tempo de quê? Da vinda do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja, é um número absurdo de falsos mestres e falsos profetas. Abre um parêntese. É absurdo o número de pessoas que estão sendo enganadas. Fecha parêntese. É exatamente o que nós lemos. Eles enganarão a muitos. E chega a ser absurdo o número de pessoas que estão sendo enganadas, que estão sendo arrastadas por muitas coisas, menos pela palavra. Versículo número 1. Você vai achar a seguinte expressão, se você ler Mateus capítulo 24. Quando eu falar versículo 1, versículo 2, versículo 5, é dentro do capítulo de Mateus 24, tá? Dentro do capítulo 24 de Mateus, do livro de Mateus. No versículo 1 você vai achar a seguinte expressão: a estrutura do templo. Eu quero a sua atenção para essa frase, a estrutura do templo. E aí nós vamos fazer menção de algumas verdades em cima disso, ok? Primeira verdade: mais do que a estrutura do lado de fora, Deus está preocupado com a estrutura do lado de dentro. Subiergnai ko devasto e deplas nabladastel. Eu vou repetir, mais do que a estrutura do templo do lado de fora, Deus está preocupado com a estrutura do lado de dentro. Tu que te calabadasai, renemante o calablando raio, ô Nazareno. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa questão de estrutura, fica aqui comigo até o final e depois você vai aqui no canal nas playlists. Nós temos a série A Grande Brecha. Lá eu falo um pouco sobre isso. Segunda verdade: você é templo do Espírito Santo. Vou repetir. Segunda verdade: você é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz assim: Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A segunda verdade é que nós somos templo do Espírito de Deus. Terceira verdade é uma pergunta. Eu costumo usar a seguinte expressão: perguntinha do Espírito Santo: como está a tua estrutura? Subiergnai ko devasto e deplas nabladastel. Remanto que te plou nabladacai nabandasi rebedevas alabradacando. Como que está a sua estrutura? Quarta verdade: Deus fortalecerá, escute isso aqui, hein? Deus fortalecerá a tua estrutura para os acontecimentos dos últimos dias. Vou repetir, quarta verdade: Deus fortalecerá a tua estrutura para os acontecimentos dos últimos dias. Eu deixo claro que quando eu uso a expressão acontecimentos dos últimos dias, possa ser tanto a intensidade dos princípios das dores aumentarem, que já estão aumentando gradativamente, isso é bem óbvio, bem nítido para quem é cristão e para quem não é, mas também situações pessoais totalmente voltadas para você.
Situações que se tratam exclusivamente de você, da sua família, ou no seu trabalho, ou a sua saúde, enfim. A sua estrutura, você que está assistindo essa palavra, ela está sendo fortalecida por Deus. Versículo 4. Se você ler Mateus capítulo 24, versículo 4, você vai achar a seguinte expressão. Você vai achar uma advertência e eu coloquei aqui a seguinte expressão. Cuidado para não serem enganados. É uma situação, ou melhor dizendo, é uma decisão, é um preparo, é um cerco que tem que ter na tua vida pela palavra, pela busca, homens e mulheres idôneos e idôneas, para que possam te aconselhar em momentos desafiadores, vamos colocar assim. Porque se você não fizer isso, facilmente você será enganado. Facilmente você será enganado. Então, uma das advertências é cuidado para não ser enganado. Cuidado para não ser enganada. Versículo 6. Não se assuste com os rumores de guerra. É o versículo 6. Estamos falando, o tempo está próximo, mas está claro aqui que o assunto abordado é o princípio das dores. Coisas que provavelmente já acontecem antes de eu e todos vocês que estão assistindo e posteriormente vão assistir essa palavra, ok? Então não se assuste com os rumores de guerra. Abre parênteses, isso é uma colocação minha, tá? Seja ela pequena, média ou grande escala. Fecha parênteses. Não se assuste com os rumores de guerra, independente de ser de pequena, média ou grande escala. No versículo 7, nós vamos achar a seguinte expressão: haverá. Eu vou repetir e quero a sua atenção para esta colocação. Haverá. Primeiro, fomes. Segundo, pestes. Terceiro, terremotos. Abre parênteses, em vários lugares. Mateus capítulo 24, versículo 7. Quando nós estudamos, vamos buscar no dicionário o significado da palavra vários, vem da palavra vário. Palavra-chave, diversos ou diferente. Abre um parênteses para você que gosta de anotar. Proporções diferentes. Vou repetir. Haverá fome, pestes e terremotos, ok? Em diversos lugares, ou seja, lugares diferentes, proporções diferentes. O que te calabadassai. Versículo 9. Serão atormentados, mortos e odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Totalmente ao contrário do que a gente vê hoje. As pessoas querem ser aceitas, as pessoas querem ser ovacionadas, alguns têm essa necessidade de serem, né? As pessoas querem fama, as pessoas querem glória. Eu ouvi de um homem muito íntegro dizer certa vez que a glória do homem ela é passageira, mas a de Deus ela é eterna. A de Deus ela é permanente. Eribarassai te calabaxé. Eu costumo dizer também, aprendi com um dos pastores, que tive o privilégio já de caminhar com ele, e ele costuma dizer que a honra e a glória sempre será de Deus, mas o privilégio de ser usados sempre será nosso. Alabada céu. Então vamos lá. Versículo 10. Escândalos. O que é isso, Cleiton? Atos imorais. Versículo 10 vai estar escrito lá, ó. Trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. Já estão fazendo isso. Já estão se posicionando, não contra uma heresia, não contra uma ideia errada, mas estão se apontando como armas perigosas contra homens e mulheres de Deus. Alguns só por ter relevância na internet e outros pelo simples belo prazer
de tentar manchar a honra, a dignidade ou até mesmo o ministério de uma pessoa. Infelizmente, é o que já está acontecendo. Escândalos, estamos vendo um monte, um atrás do outro. Inclusive, quando acabar esse vídeo, você vai lá no Pão da Brasa que tem lá o Canto do Escândalo. Tá muito imperdível, se você ainda não assistiu, assiste. E essa questão do trair, infelizmente, irmãos, não deveria ser assim, né? Alguns escritos de Paulo vai dizer, não convém que assim seja. Né? Alguns livros da Bíblia, não convém que assim seja, ou que fosse assim. Mas, infelizmente, está se tornando cada vez mais comum no mundo que a gente vive essa questão, né, de descer o mesmo nível. Versículo 12. O amor de muitos esfriará. Irmãos, no versículo 12 vai dizer, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por que o amor de muitos estão esfriando? Porque a iniquidade está aumentando e muitas dessas pessoas não estão olhando para o foco, para o alvo que é Cristo, que é a palavra de Deus. Estão botando o seu foco no homem de Deus, na mulher de Deus, que pode falhar, que pode pecar. Entendeu? Então, nós temos as nossas referências, o ser humano tem essa necessidade de ter uma referência, não, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. O ser humano tem essa necessidade. Mas nós temos que ter em mente em nossos corações que a nossa maior referência é Jesus. E se aquele irmão A ou aquela irmã B cair, se o irmão A ou a irmã B pecar, se aquele irmão A ou a irmã B se desviar, a nossa maior referência é Jesus Cristo. Entendeu? A gente pode admirar, né, pregadores renomados, pregadoras renomadas, admirar. Agora a referência é quem caminha contigo, irmão. Referência é quem se assenta à mesa. Referência é quem conhece seu caráter, quem conhece a sua índole. Referência é quem conhece a tua história, quem sabe de onde você veio. Referência são aqueles que te ajudaram quando tu pensou em parar, quando tu achou que ia desistir, quando tu achou que não ia aguentar. Essas têm que ser as minhas e as suas referências, irmãos. Enfim, né? Mas por que o amor de muitos estão esfriando? Por causa da generalização. Então um pastor se escandaliza e as pessoas ficam generalizando. Então pastor nenhum presta. Aí o amor esfria. Não pode generalizar. Tá entendendo? Ah, mas é cristão da igreja tal. Aí generaliza todo o campo daquela igreja. Tá errado. Tá errado. Não podemos generalizar. Cada pessoa é uma pessoa responsável por si só e por sua própria família. Se é pastor de igreja, é responsável por aquela igreja, não por todas as igrejas. E ainda que seja de muitas igrejas, nunca será todas, irmãos. Sai na rua, você vira 2 ruas, tem 5, 6 igrejas, uma do lado da outra. Então não podemos generalizar. Não se pode generalizar. Generalizar é um erro. Você está jogando uma culpa, você está jogando um peso em cima de pessoas inocentes. Em cima de pessoas que não te fizeram mal nenhum. Em cima de pessoas que nem te conhecem, não sabem nem o teu nome, não sabem nada sobre a sua vida. Mas está recebendo esse fardo, está recebendo esse jugo de você, muitas das vezes sem até mesmo saber. Eribaraçai. Então vamos lá. Volta comigo no versículo 8 para nós encerrarmos. Mateus capítulo 24, versículo 8. Lá vai estar escrito que é o princípio das dores. Eu quero fazer uma colocação que faz muito sentido para esse princípio das dores. Assim como a gravidez, quanto mais os princípios das dores aumentarem, mais perto estará a volta da luz plena, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é, aleluia, a luz plena. É Ele, Jesus Cristo, o Nazareno, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, assim como a gravidez da mulher, os meses vão se passando, melhor colocando, o tempo vai se passando, a barriga vai crescendo, as dores e as contrações vão aumentando.
o princípio das dores são a mesma coisa. De acordo que o tempo vai passando, aleluia, o princípio das dores vai se intensificando. Os intervalos do princípio das dores vão ficando cada vez mais estreitos. Quanto mais o tempo vai se passando, os princípios das dores vão se estreitando. Quanto mais o tempo vai passando, os princípios das dores vai se expandindo, vai se ampliando. Lembra do que falamos lá atrás? Em vários lugares diferentes, ou seja, lugares diferentes, proporções diferentes. Quanto mais o tempo passa, mais terremotos, lugares diferentes, proporções diferentes. Quanto mais o tempo passa, mais terremotos, lugares diferentes, proporções diferentes. Quanto mais o tempo passa, mais terremoto em lugares diferentes, proporções diferentes. Quanto mais o tempo passa, mais fome na terra, em lugares diferentes, proporções diferentes. Quanto mais o tempo passa, mais pestes em lugares diferentes, em proporções diferentes. Assim nós começamos a caminhar para o final. Curte essa palavra para que ela possa ministrar e despertar a outros. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque daremos continuidade a esta série Escatologia, o Tempo do Fim. E até a próxima, em nome de Jesus.